Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à disciplina de Humanidades. Nós vamos iniciar agora o tema 1, onde nós vamos falar sobre psicologia. Nós vamos tratar de alguns assuntos relacionados à psicologia, vamos abordar alguns momentos históricos e vamos iniciar a nossa disciplina aí, começando com um tema que eu creio que vai trazer um norte aí pra gente de tudo que nós vamos falar ao longo desses 4 temas, tá? Eu quero me apresentar aqui para vocês. Eu sou o professor Vanderlei de Souza. Os meus contatos eles permanecem aqui, caso vocês precisem falar comigo, caso vocês aí precisem do meu telefone, tá? E nós vamos iniciar agora. Primeiro eu quero falar a respeito da psicologia. A psicologia ela é uma ciência que ela é comprovada e ela tem a sua origem na filosofia. Embora a psicologia tenha uma história curta, né, por conta de estar vivendo momentos de transição, momentos de mudanças, momentos de adaptações com relação ao ser humano, ela é uma ciência aí, de um passado longo, né? Lá na época da Antiga Grécia, em 390 antes de Cristo, já se estudava ali, já tinham pensadores que falavam de problemas relacionados à alma, relacionados à vida humana, né? Aristóteles ele escreveu um pouquinho, né? Um pouquinho assim, eu digo, ele escreveu a respeito disso, sobre a alma, sobre a vida humana, e a psicologia ela tem um papel bem específico na relação da humanidade, né? Hoje é muito mais falado acerca de psicologia, falamos da psicologia organizacional, falamos da psicologia que estuda o indivíduo, que ampara o indivíduo, né? E nós vamos nessa disciplina falar um pouquinho mais a respeito da psicologia, tá? E aí vocês perguntam, poxa, por que eu tenho que estudar psicologia? Por que eu tenho que falar sobre ética, sobre assuntos relacionados ao indivíduo, assuntos relacionados a pessoa em si? Mas aí nós paramos para pensar que é importante você que está cursando um curso técnico, que você vai ser um futuro profissional aí da sua área de atuação, é importantíssimo você entender acerca da psicologia, acerca do seu comportamento. Hoje em dia nós estamos falando muito a respeito de inteligência emocional, da pessoa ser inteligente, da pessoa ter a sua inteligência emocional para ela poder ser um excelente profissional, para ele galgar posições no local de trabalho. Então é importante sim nós falarmos acerca da psicologia, é importante sim nós nos conhecermos e conhecer aí um pouco do próximo, porque nós vamos lidar com pessoas na nossa área de atuação e é importantíssimo nós falarmos acerca disso, tá? Então, eu quero primeiro falar um pouquinho da história da psicologia, as escolas, né, que surgiram, as primeiras escolas de psicologia, nós temos aí, que eu separei aqui 3, né, que primeiro foi a escola de funcionalismo, que é onde procura compreender como funciona a consciência através do seu modo de adaptar-se ao meio, né? Essa é a parte da escola do funcionalismo, quando surgiu a psicologia aí acerca do funcionalismo. Depois teve um período que foi as escolas de estruturalismo. Então, foi na onde procurou entender um pouquinho mais a consciência do ser humano, a consciência do indivíduo através do sistema nervoso central, tá? E aí as escolas do associacionalismo. Então essa escola do associacionalismo, ela tem como comportamento de se repetir, ou seja, de nós termos a recompensa assim que nós emitimos alguma coisa. Então, tem a questão do comportamento, e aí a gente vai ver que teve algumas teorias aí que foram surgindo, tá? Quando nós falamos de psicologia. E aí nós vamos ver essas teorias.
porque na psicologia teve algumas das principais teorias, né? E no século XX surgiram algumas que eu quero passar para vocês. A primeira, deixa eu pegar um marca-texto aqui para a gente poder verificar. A primeira foi o behaviorismo. O que foi essa teoria, né, do behaviorismo? Foi onde se estudou o comportamento. Então, essa teoria a respeito da psicologia relacionada ao behaviorismo é a ciência aí, é o estudo do comportamento, onde se afirma que a única fonte de dados sobre o ser humano é o seu comportamento. Então, essa teoria surgiu para tratar acerca do comportamento humano. Então, eu consigo entender o ser humano através do seu comportamento, através do que ele faz, do que ele diz. Então, essa ciência, essa teoria da psicologia do behaviorismo foi criada para o estudo do comportamento. Depois, teve essa teoria da Gestalt. O que é essa teoria da Gestalt? É a linha que afirma que as outras linhas tinham o indivíduo como ser passivo, né? Para essa teoria da Gestalt, era onde que essa linha, o todo, é mais do que a soma das partes. O que isso quer dizer? O que essa teoria estudava? Que é preciso que você entenda o todo, tá? Do que as partes. Eu vou dar um exemplo para que a gente entenda. Vamos supor que você veja uma motocicleta, uma moto. Então, eu não preciso primeiro entender as partes da motocicleta. Eu não preciso entender o que a roda faz. Eu não preciso entender o que o acelerador faz. Eu não preciso entender o que cada peça da moto faz, né? Eu posso entender o todo, que é a moto, para mim depois saber o que as outras partes fazem, né? Para depois saber o que o acelerador faz, eu posso entender o todo, eu posso olhar a moto, que é o todo, né, que contém as suas partes, e depois compreender as partes. Então, essa teoria da Gestalt, ela entendia o quê? Primeiro, vamos estudar o todo para depois conhecer as partes, né? Então, essa é a teoria do século XX que fala da Gestalt. E aí nós temos a psicanálise, essa eu acho que é uma das mais, quando a gente fala psicanálise, a gente já compreende um pouquinho mais, né? É uma linha que é mais conhecida pelo seu público, né? Que tem a ver mais com as investigações de origens mentais do comportamento. Então, essa é a linha da psicanálise, que foi aí o fundador, foi um médico que é bem conhecido, né? O alemão chamado Sigmund Freud, né? Freud foi um médico que estudou muito acerca das origens mentais do comportamento, que é a psicanálise, né? Então, essa também é uma das principais teorias do século XX. E, por último, aí, as mais recentes, a do humanismo, que é onde se enfatiza a necessidade de estudar os homens e não os animais. Então, o humanismo, ele estuda os indivíduos normais psicologicamente e não aqueles que são perturbados, tá? Então, falando um pouquinho da história e da psicologia, nós temos essas principais teorias que surgiram no século XX. Outra situação, quando a gente fala da psicologia, a gente vê que a psicologia é uma ciência biopsicossocial. Então, a psicologia é uma ciência biopsicossocial. Talvez você nunca ouviu falar disso, talvez essa palavra biopsicossocial é algo novo para você, mas vamos cortar essa palavra e vamos dividir ela em partes para que a gente entenda por que a psicologia é uma ciência biopsicossocial. Então, vamos cortar essa palavra e destrinchar. Então, primeiro, bio tem a ver com o biológico, com a vida, né? Quer dizer vida, quer dizer biológico, e é relacionado ao indivíduo, ou seja, bio quer dizer biológico, que tem a ver com o indivíduo,
que é relacionado ao DNA, a bagagem genética do indivíduo, ou seja, qual é a sua bagagem genética, qual é o seu RG em si, né? O que você traz como bagagem genética e que determina as nossas características. Então, tal pessoa tem essa característica. O professor Vanderlei, ele tem a bagagem genética dele, né? Os olhos, o cabelo. Então, o professor Vanderlei, ele tem as características, a bagagem genética dele determinada, tá? E o psico tem a ver com o aspecto psico de sentir, pensar e agir. Então, você que está aí assistindo a videoaula, você tem o seu aspecto psíquico de sentir, de pensar e de agir. Então, você tem sua maneira de pensar, você tem a sua maneira de agir a determinada situação, então você tem o seu comportamento psíquico aí, tá? E o social, ele tem a ver com a sociedade, né? Algo cultural. Então, social é algo social e cultural, que é o desenvolvimento da nossa subjetividade, onde o indivíduo irá pensar, agir, interagir com a sociedade, né? Então, nós podemos dizer e definir que o homem é um ser biopsicossocial, tá? Então, olha só, para a gente entender aí de uma vez por todas, para a gente amarrar esse entendimento. A psicologia é uma ciência biopsicossocial. O que é biopsicossocial? Bio tem a ver com o indivíduo, com o DNA, com a bagagem genética e é o que determina as suas características. O psico tem a ver com os aspectos de sentir e pensar e agir, e o social é na onde o homem vai desenvolver a sua subjetividade. Então, eu, por exemplo, professor Vanderlei, eu tenho o meu biológico, a minha bagagem genética, que vai determinar as minhas características, eu tenho os meus modos de agir, de pensar e sentir, tá? E eu tenho que me relacionar, né? Eu tenho que interagir com a sociedade. Então com a minha bagagem genética, com a minha maneira de pensar, com a minha maneira de agir, eu vou desenvolver isso, por exemplo, na escola. Eu tenho as minhas características e eu, professor Vanderlei, preciso desenvolver a minha subjetividade, ou seja, eu preciso me relacionar com as pessoas. Eu vou até a escola, me relaciono com os alunos. Eu vou até a escola, me relaciono com o pessoal da secretaria. Eu me relaciono com os meus amigos e familiares. Então, eu vou desenvolver, né, a minha subjetividade e interagir com a sociedade com a minha maneira de sentir, pensar e agir e com a minha bagagem genética que eu carrego desde criança. Conseguiram entender? Então, nós somos um ser biopsicossocial e a psicologia é a ciência biopsicossocial, que estuda tudo isso. A nossa bagagem genética, de certa forma, os nossos aspectos de sentir, pensar, a nossa subjetividade de modo de interagir. Então, a psicologia ela vai estudar de tudo um pouco, tá? Muito bem. Espero que vocês tenham conseguido compreender, mas se não conseguiram, vamos tirando a dúvida aí, podem me chamar, tá? Eu separei algumas coisas, alguns assuntos importantes quando a gente fala de psicologia. Nada mais justo do que nós falarmos do caráter, né? Porque quando nós temos a psicologia, nós temos que falar do caráter. E de acordo com Haidt, né, o caráter é o conjunto de reações e hábitos de comportamento que vão sendo adquiridos ao longo da nossa vida e que especificam o modo individual de cada pessoa. Olha só que interessante. O caráter, ele é o comportamento que vão sendo adquiridos ao longo da vida. Ou seja, eu já, no caso, não nasci com o meu caráter pronto, né? Eu posso sim
adquirir ao longo da minha vida atitudes, hábitos, o meu caráter, ele pode ser estudado, ele pode ser modificado, ele pode ser melhorado, porque eu já não nasci com o meu caráter pronto, tá? Então, é importante nós falarmos um pouquinho disso, tá? Então, o caráter, ele de certa forma, ele é composto das atitudes habituais da pessoa, tá? E aí vai incluir alguns valores, né? Vai conduzir alguns estilos nossos de comportamento, talvez você seja mais tímido, mais agressivo, mais calmo, então tudo traz um pouco acerca do nosso caráter, tá? E também é a forma de mostrar o nosso temperamento ao mundo aí e a nossa personalidade, que nós vamos falar um pouquinho acerca disso, tá? E o que a gente pode falar aqui também, que o caráter, ele é conhecer, né? Conhecer o caráter de uma pessoa significa conhecer os traços essenciais que determinam o conjunto de seus atos. Né? O caráter de uma pessoa vai determinar o conjunto dos seus atos aí perante a vida, tá? Outra situação que eu quero falar é acerca da personalidade, né? É um assunto importante quando nós falamos de psicologia, tá? E quando nós falamos de personalidade, a personalidade traz junto fatos hereditários e fatos ambientais. Então, a personalidade, ela é a forma durante as etapas do desenvolvimento psicoafetivo pelas quais passa a criança desde a gestação. Então a gente vai ver que a nossa personalidade, ela é criada ali, desenvolvida desde a nossa infância, e aí vai incluindo alguns elementos genéticos, né, com relação ao nosso temperamento, se vamos ser pessoas explosivas, pessoas mais calmas, pessoas mais ligadas no 220 aí, tá? Isso tudo vai envolver a nossa personalidade de acordo com o que nós fomos inseridos ao longo da nossa vida desde criança, né? E aí isso compõe alguns fatos hereditários, né? Que são os fatores que estão determinados desde a concepção aí de quando a pessoa é bebê, tá? Que são coisas hereditárias, a cor dos olhos, da pele, o temperamento, tá? E as questões ambientais para formar a nossa personalidade, que são aquelas que também exercem uma grande influência porque dizem respeito ao ambiente, no caso, né? A cultura, ao ambiente, qual a família que você está, qual é o seu grupo social, como que você se comporta e se relaciona com um grupo nas escolas de estudo. Então, tudo está relacionado às suas experiências vividas aí, tá? Então, é importante nós falarmos, quando fala de psicologia, do seu caráter e da sua personalidade, tá? E a gente pode concluir aí essa primeira aula nossa falando a respeito da psicologia. O que é a psicologia quando nós vamos levar ela para o lado profissional, digamos assim, né? A psicologia, ela vai, de certa forma, ajudar a explicar o comportamento das pessoas, né? A explicar aí o estudo da personalidade, da aprendizagem, das emoções, da liderança, né, das suas motivações, né, e é o que permite compreender melhor a interação dos indivíduos na organização. Então, a psicologia, ela vai estudar essas questões. Então, aí você fala, poxa, mas tudo bem, explicou, falou algumas coisas, mas por que isso para a minha carreira? Por que isso para a minha vida profissional? Porque é importante nós termos esses assuntos, como eu falei no início da aula. É importante nós nos conhecermos, é importante nós entendermos o próximo, entendermos os nossos companheiros de trabalho, as pessoas que nós vamos atender. Então é importante nós
estudarmos a respeito disso. É importante a gente parar, fazer uma reflexão, porque a gente sabe que nos dias atuais o que mais impera aí são questões psicológicas da mente humana, são questões de fato que influenciam na nossa vida profissional. Né? Doenças que estão aí crescendo cada vez mais, como a depressão, como a síndrome de burnout, como doenças relacionadas ao comportamento humano, relacionadas à mente, à psicologia, né? Relacionados às nossas emoções. Então, nós precisamos sim compreender, aprender e aplicarmos para a nossa vida. Porque nós seremos excelentes profissionais se nós tivermos uma verdadeira inteligência emocionais, das nossas emoções, o nosso psicológico estar bem, para que a gente possa oferecer um serviço, né, de qualidade, oferecer a nossa carreira profissional de qualidade, se nós entendermos o nosso psicológico, compreendermos o nosso próximo, as pessoas que estão à nossa volta, eu creio que nós seremos pessoas e profissionais melhores, tá? Pessoal, com relação à aula de hoje, é isso que nós temos para aprender. Nós temos todo o conteúdo na apostila também, caso vocês precisem. E eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, desse primeiro momento. E ao longo da disciplina aí nós vamos aprender mais acerca de comportamento, de ética, enfim, de tudo aquilo que nós precisamos. Tá bom? Eu quero deixar para vocês agora a nossa atividade. E eu separei aqui 5 questões para vocês responderem. Eu vou disponibilizar o link aí para vocês. E vocês vão responder para mim essas 5 questões. A primeira fala, explica o que você entendeu sobre o que quer dizer behaviorismo, né? Essa teoria aí que surgiu no século XX, tá? Então você vai explicar o que você entendeu sobre behaviorismo. A questão 2 a psicologia é uma ciência biopsicossocial. O que você entendeu sobre biopsicossocial? Eu expliquei isso na aula. A questão 3, de acordo com a aula assistida, defina o que é caráter, tá? A questão 4, de acordo com a aula assistida, o que é psicologia? Eu falei um pouquinho no começo e agora no final da aula. E por último, de acordo com as suas palavras, explique como a psicologia pode ajudar em sua carreira profissional, tá? Como que a psicologia aí pode ajudar em sua carreira profissional? No sentido de que, poxa, eu entendo um pouco sobre como eu estou, sobre o meu psicológico, eu entendendo como que isso vai me ajudar na minha carreira profissional, como que eu controlando as minhas emoções eu vou vai ajudar na minha carreira profissional. Então, faça com suas palavras e aí nós depois batemos um papo, depois que eu corrigir e nós vamos crescendo no nosso entendimento, tá? Façam essa atividade, vale nota e eu vejo vocês na próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!